Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. E vamos continuar com aquele raciocínio da podridão, da nojeira, do mar de lama, da corrupção, de tudo que envolve o Brasil, consequentemente CBF, futebol, arbitragem, que é uma podridão, é um lixo. Mais uma vez eu quero reiterar uma coisa para vocês. Eu quero reiterar que eu, particularmente, achei que o Palmeiras fez um jogaço de bola. Teve jogadores, para mim, que cada vez mais me provam que só jogam em jogo pequeno, jogadorzinho de jogo pequeno, leão de treino, essas coisas. Mas, no geral, gigantes. O Gustavo Gomes fez um jogo, falhou no primeiro gol também, quando o Pedro faz a volta, faz o pivô no Fux. O cara passa, o Arrascaeta passa por ele como se fosse nada. Demorou. Ok. Ah, Ronaldo, mas o time tá marcando em cima. Óbvio, mas tem que ter treinamento para isso. Deve ter. Alguém falhou lá fora o Fux. Mas tá tudo bem. Gigante. Vários jogadores que só merecem elogio. O Vitor Roque, o que esse cara jogou, de novo, é algo impressionante. O cara é foda, ele é fodão. O Flaco não jogou tanto, mas batalhou tudo. E eu queria parabenizar de novo o Palmeiras pelo jogo, porque eu achei que foi um jogaço do Palmeiras. O Palmeiras foi latrocinado. Mas aí entram os meus comentários. Eu queria falar de duas pessoas especiais, dois caras que foi da televisão, às vezes está na televisão, em alguns programas. Esse Nicola, quando eu falo para vocês, e eu vou dar uma sugestão a vocês, eu não vou pedir nada para vocês, eu vou sugerir. O principal objetivo do canal, eu sempre falei, é plantar uma sementinha para cada um, na cabeça, no coração, na alma, para ir buscar conhecimento, para ir pegar um livro, para estudar, para ver um filme inteligente, para que a gente possa ter muito mais formadores de opinião e expelir essas pessoas do que eles fazem, como essa corja, essa escória da humanidade, um bandido, um condenado, um presidiário que está lá e toda a ramificação, toda a sua quadrilha, que está em cada milímetro quadrado do Brasil. Ok. Esse Nicola, se vocês vão se recordar, no jogo que teve o pênalti, sim, do Alain em cima do não sei de quem lá, não me lembro, Tapia, Bobadinha, não sei quem que sofreu o pênalti no jogo de São Paulo. Esse cara ficou falando por uma semana. Ele falava do São Paulo e ele tinha um adendo. O adendo dele era, mas teve a virada do Palmeiras, mas teve o pênalti não dado, blá, blá, blá. Ontem eu fui escutar esse cara de propósito. Eu queria ver o que ele tinha para falar. No começo, ele falou simples do Flamengo, e depois, quando entrou no assunto Flamengo e Palmeiras, não, mas que teve um pênalti legítimo para o Palmeiras. Foi o máximo que esse, para mim, é profissionalmente um lixo de profissional. O cara que tem 3.480.000 fontes, e a maioria, não preciso te falar, das fontes. Um cara que está na televisão, que foi da televisão, primeiro, ele tem que ser imparcial. Imparcialidade é a palavra. Ele não pode cair para nenhum lado. Esse cara literalmente cai. Só que ele não pode falar do Flamengo, porque é interesse. Se ele perde os ouvintes dele flamenguistas, não sei se é metade. Então ele não pode. Então um cara desses, para mim, não vale absolutamente nada. É um profissional zero, ou seja, não é profissional, não é qualificado para o que faz. Eu só estou falando da parte profissional, não vou falar da parte pessoal do cara. Enfim, o que eu vou sugerir depois que eu vou falar do segundo. Quando você falar alguma coisa, você seja, e não é a primeira vez, porque você é um cara extremamente parcial em relação ao Palmeiras, você
cria vergonha na sua cara para falar do Palmeiras, porque você tem um timinho de merda que você torce, a não ser que você é mentiroso, também. Você torce para um timinho de merda, que é um time quebrado e que precisou vir SAF para salvar vocês. E vamos ver. E se o Palmeiras não ajudou vocês, fez muito bem. Por causa de caras como você. É simplesmente nojento, asqueroso ouvir esse cara falando. Outro. Esse é um palhaço. Esse me dá também asco, me dá nojo ouvir Mauro César. Não, vocês viram o que ele falou? Que isso no mundo não é pênalti, mas aqui seria pênalti, mas e falou. É um clubista. Esse cara não podia estar na televisão, na rádio, ele não podia escrever na UOL, que é um lixo. Esse cara não podia. Esse cara, quem escutar ele falar, hoje eu entendo, já falei, porque muitos da mídia, da televisãozinha, da imprensinha, das mídias sociaisinhas, dos youtuberzinhos, óbvio que tem a sua parte boa, que para mim não é 1%, mas tem quem eu confie, informações, não podia estar fazendo absolutamente. Esse cara tinha que ser expelido do sistema do que ele faz. Ele não é capaz, ele não tem condições de exercer o cargo que ele exerce. Pode ter estudado 8 faculdades, para mim é 0, é menos, é negativo, é 0 à esquerda. Para quem escuta esse cara, é nojento ouvir. A voz dele já não entra mais. Mas, ok. Eu só estou falando do lado profissional, de novo, tá, gente? É um cara totalmente direcionado, é um cara totalmente parcial, é clubista, é um cara que fez toda essa pressão. Ele ajudou, como todos os flamenguistas, muito poucos flamenguistas, quando o Palmeiras teve o gol do pênalti contra o São Paulo, a maioria dos palmeirenses é pênalti, ponto. Fizeram escândalo. Vocês viram a carta que, não sei se foi do nome da CBF, um funcionário da CBF mandaram um ofício, uma carta? Tá aí. Essa é a corrupção, essa é o sistema de um Brasil totalmente quebrado, educacionalmente, moralmente, culturalmente corrupto, uma coisa nojenta. Esse cara usa o microfone, ele tem uma arma na mão, que é o microfone, incitar tudo isso. Não só ele, mas esse cara passou dos limites. Enfim, já falei isso, eu vou pedir uma coisa. Eu não vou pedir, desculpa, eu vou sugerir. Quem sou eu para pedir alguma coisa para vocês? Palmeirenses. E não só palmeirenses, porque esse cara, se ele faz isso aqui, ele faz isso lá. Eu vou dar um exemplo, se ele fala, estou dando exemplo, quando você vê um fofoqueiro, ele não estou dizendo isso, tá? Não sei como é a vida dele, eu só sei que tem muita gente que não vai com a lata desse cara e já falaram abertamente na televisão. Caras da televisão. Bom, se uma pessoa fala mal da outra, não pensa que você está sendo feliz que ele está falando para você, porque amanhã ele vai falar de você. Então, times de futebol, torcedores de times de futebol, não pensa que ele está falando do Palmeiras. Ele tem ódio do Palmeiras, isso é claro. Só que, amanhã ele vai estar falando do time de vocês. E ele tem uma diferença. Eu não sei por cargas d'água, porque para mim não é profissional nem aqui, não é qualificado para exercer o que faz. Para mim tinha que ser expelido do que ele faz e vai trabalhar em outra coisa, vai se virar, porque ele não tem qualidade, ele não tem profissionalismo, ele não é qualificado, ele é pífio, ele é patético, ele é um cara 500 degraus abaixo do medíocre. Não assistam, não vejam, não assistam Jovem Pan, um programa de flamenguistas. Não assistam, deixa quebrar a rádio. Quando eu falo quebrar, não é quebrar fisicamente, violência. Quebrar, que ela feche as portas. E que se foda, e que se dane. Então não assistam. Vocês, nós, temos o livre-arbítrio de querer ou não. De comprarmos o lixo ou não comprarmos. De comprarmos a merda ou não comprarmos de quem vende. Esse cara é um cara que vende lixo para mim. O conteúdo que esse cara traz, para mim, é merda, é lixo. Não me acrescenta em nada. Não vejo um cara coerente
Thiago Leifert, São Paulino declarado, louco, modo de falar, doente São Paulino. Não, cara, isso não é porque ele fala bem do Palmeiras. Ele falou, foi pênalti. Eu não estou contra isso. Mas é um cara que fala a verdade. É um cara que fala a real. É um cara que não está olhando quando ele fala. E o que eu posso fazer, modo de falar, porque eu tenho que apoiar o São Paulo. É um cara sensato. É um cara coerente. Um cara desses é uma vergonha. Se vocês ouvirem esse cara falar, é vergonhoso, é nojento, é asqueroso. É a foto de um Brasil predominantemente ignorante. Ele fala para ignorantes que compram. Gente, não compre. Não assistam. Vamos parar de ouvir esse Nicola, ouvir esse Mauro César. Aquilo é Arnaldo Ribeiro. Aquilo é uma... Aquilo não é aborto, Deus o livre. Aquilo é uma aberração. São fanfarrões que hoje dominam a televisão e está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. É a minha revolta, de verdade, que você tem essa arbitragem que eu não sei, eu não vou falar, eu não posso falar o que eu penso, mas vocês imaginam. CBF é historicamente uma entidade podre, uma entidade que é um mar de lama, uma podridão, que é um esgoto, que é uma corrupção pura. Qual é o crédito disso? Agora, esses caras, a gente tem a opção, que cada um faça a sua opção, tá joia? Eu tenho uma pessoa que geralmente eu agradeço demais, uma pessoa muito especial na minha vida, que eu tenho que agradecer, já agradeço, muito obrigado. Eu sempre falei, como vocês sabem, que esse programa, esse vídeo, o meu primeiro objetivo é colocar a educação, a cultura, através do futebol, do Palmeiras. Eu sou palmeirense, todo mundo sabe, e eu quero agradecê-la porque ela me deu um toque uma vez, teve uma sacada. Tudo bem, ótima iniciativa, mas o que você está fazendo? Você está propondo alguma coisa? Você dá sugestões? Você não dá sugestões? Por que você não sugere livros, filmes, conta de lugares culturalmente? Eu falei, puta, tá aí. Então, muito obrigado a você. Eu queria hoje sugerir um livro que é maravilhoso, tem a ver com Israel. Eu sou judeu, eu apoio Israel totalmente, e para esses tabloides, né, o UOL, não sei o que, onde se encontra o UOL nessa nomenclatura, não sei se é uma página, enfim, quando vocês falam que Israel atacou isso de novo depois do cessar-fogo, saibam que mataram 2 soldados israelenses. Vocês sabiam disso? Para Israel atacar? Esse é o terrorismo. Eles não devolveram todos os corpos, até hoje. O acordo eles não cumpriram. Vocês sabiam disso? Não comprem lixo. Então eu apoio Israel, eu sou judeu, não tenho absolutamente, convivo absolutamente com todo mundo. Não me interessa credo, crença, raça, cor, nada. Opção sexual, nada. Tá tudo ótimo. Me respeitem e eu respeito. Simples assim. Tem um livro que eu queria sugerir para vocês. Chama-se Golda, a Mulher de uma Nação. Ellen Mirren vive a primeira-ministra israelense Golda Meir, durante a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, para quem não sabe, a maioria não sabe, é o feriado mais sagrado, se não o top feriado sagrado da religião judaica, que em português é o Dia do Perdão. É onde todo mundo pede perdão por tudo que cometeu no ano que está se indo, né? De arrependimento, tudo. E, para variar, quiseram estrategicamente atacar Israel justamente em 1973, no Dia do Perdão, no seu dia sagrado. Preciso falar o que aconteceu? Aniquilação. Israel aniquilou. E tinha que aniquilar, porque foi atacado de novo, mais uma vez. Então, esse livro conta a história exatamente de como foi, como ela agiu, como as suas decisões, como ela tomou as decisões. Para quem gosta de livros estratégicos,
histórias verdadeiras. Tá aí um livro para vocês. Golda, a mulher de uma nação. Valeu? Eu agradeço. Palmeiras, parabéns pelo jogo que você fez contra o Flamengo. Orgulho. Orgulho. Carlos Miguel, Fux, faz parte. Assim vocês vão crescer. Eu não mudo minha cabeça em relação a vocês. Aníbal Moreno, se você continuar fazendo essas cagadas em jogo grande, amigão, eu não posso mais te apoiar. Bom, Felipe Anderson e Maurício, leãozinho de treino, jogador para jogo pequeno, que vão pra puta que pariu. Valeu, rapaziada? Um ótimo dia, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Eu agradeço.